Voltamos mais uma vez no Global Agribusiness Forum. Ariovaldo, qual a visão do Sindicações nessa questão tão importante para o Brasil de alimento versus energia? Eu não quero parecer arrogante, até porque hoje eu ocupo uma posição voltada à pecuária, mas sou dependente da agricultura, né? Eu entendo a situação da cadeia produtiva, cadeia de suprimentos, e em determinados momentos o custo de produção e o preço que esses elementos, principalmente o milho e soja, atingem. Mas essa hipótese de utilização de milho na produção de energia, de etanol, me preocupa bastante, Guilherme, porque o exemplo americano, né, não traz boas lembranças, né? A partir do momento que se determinou a produção de etanol de milho nos Estados Unidos e a adição crescente à gasolina, houve uma valorização absurda no produto, né, no milho, e que acabou afetando o desempenho da indústria de alimentação animal, principalmente, que é grande demandadora disso. E, afinal de contas, né, esse subsídio à gasolina, que acaba comprometendo o sucesso da nossa indústria de etanol, ele viria também a atrapalhar a indústria de milho. E o etanol de cana-de-açúcar é muito mais eficiente, ou emana muito menos, eu quero dizer que ele emana muito menos gás de efeito estufa quando comparado à gasolina do que o etanol de milho. Então, já conseguimos até convencer a agência ambiental americana que o nosso combustível renovável né, de geração, enfim, muito importante para a substituição. Então, eu, de fato, entendo que não deveria haver isso. E aplico esse mesmo conceito, né, à soja, na produção de biodiesel, né? Entendo que são ingredientes muito nobres que deveriam ser reservados à alimentação humana e animal que vai produzir a proteína animal. Nós estamos falando de segurança alimentar e de suprimento, né? É impressionante como o governo federal não valoriza a externalidade positiva de um combustível renovável que gera tanta renda aqui no Pois Brasil. considerando inclusive o papel, né, que a agropecuária tem, o agronegócio, na geração de riqueza, né, já participa com mais de 20% do PIB, traz um alívio imenso à balança comercial, né, com superávites maravilhosos, né, que compensam o déficit que vem se acumulando nos últimos anos. Mas, infelizmente, a gente é otimista, né, e continua apostando que os atuais autoridades, né, se voltem mais à agropecuária, até porque os candidatos aí têm manifestado interesse em conversar com as lideranças agropecuárias. Na sua visão, qual é o maior risco nessa discussão de alimento e energia? É suprimento ou aumento de preço mesmo? Eu acho que ambos, né? A preocupação é que, de fato, e até que possa ser uma iniciativa inócua. Porque, outra vez, esse subsídio que se mantém ao preço da gasolina, ele afasta completamente o interesse do consumidor em colocar etanol no tanque. Ariovaldo, indo para uma discussão de espacialização. Nos Estados Unidos, você produz o milho e o porco na mesma região. Então, no fundo, você transporta a proteína animal e não transporta o grão. Aqui no Brasil, a gente produz uma parte do grão na região centro-oeste e os animais estão sendo produzidos no sul. Qual que é a visão do Sindicação em relação a isso? Você acha que precisa redefinir o modelo de espacialização, ou como é que é a integração dessa produção de proteína animal perto da matéria-prima? Definitivamente, né, a matriz agropecuária brasileira ela é dispersa, né? Nós estamos produzindo a matéria-prima distante da área produtiva e, em alguns casos, né, é curioso observar que esse produto acabado ele volta para uma outra região. Então, nós temos um país de dimensões continentais e, além dessa distância a ser percorrida, infelizmente o modal de transporte brasileiro é rodoviário, diferente, né, da Europa e dos Estados Unidos, que investiram em outros modais. O custo de logística no Brasil é proibitivo, né, e infelizmente gera uma ineficiência. De fato, perdas, né, no transporte e tal, e basicamente a gente concentra as exportações, o movimento agropecuário, né, de entrada e de saída em Santos e Paranaguá. Essa iniciativa mais recente, né, de uma abertura, um caminho pela região norte, né, e esses modelos de parceria que o governo tem chamado assim, né, com o setor privado para investir maciçamente, né, no transporte e na logística brasileiro, já traz algum alento. A gente sabe que é um investimento que vai trazer resultados a longo prazo, vão ser muitos anos ainda, tanto nos aeroportos também, mas já é um alento para essa atividade que, infelizmente, rouba
parte da nossa competitividade quando a gente compara com outros players internacionais e acaba também sobrecarregando o nosso consumidor doméstico que paga essa conta. Numa visão geral, as rações são produzidas perto da matéria-prima ou perto do consumidor, que é o animal? Hoje, particularmente, a produção está mais próxima do animal, né? Mas aí você tem que buscar o produto a longas distâncias, né? Está havendo uma migração, né? Várias empresas vinham já estudando bastante essa possibilidade de reprogramar ou relocalizar, né, as suas plantas produtoras, mas lamentavelmente nós estamos já vindo um segundo ano de dificuldades, né? Dentro da economia brasileira, né? Fatores conjunturais que têm atrapalhado bastante, eram estruturais, a influência da crise externa, e agora são problemas basicamente nossos, que têm que ser resolvidos, né? E acaba esfriando um pouco o ímpeto, né, de fazer. Mas, definitivamente, eu acho que daqui adiante, né, essa é uma necessidade, é mandatório repensar. Eu diria que muitos dos problemas e tal, nós já conseguimos administrar tantas crises e tal, mas a logística no Brasil, de fato, é uma fraqueza imensa, é uma pedra no sapato do produtor e que acaba afetando diretamente o consumo. Da balança total de produção hoje aqui no Brasil, o Brasil consome tudo que produz, ele ainda precisa importar mais ou ele é exportador de ração? Nós produzimos o necessário, né, ajustado à demanda, e não exportamos porque é um processo inviável sob o ponto de vista econômico. Voltamos com mais Ariovaldo do Sindicações no próximo bloco.